Bom dia, pessoal. Vamos falar hoje sobre o experimento 4, tá? Que ele vai envolver capacitor e indutor. E o objetivo do experimento é esse aqui: avaliar o comportamento de circuitos de primeira ordem com resistores, capacitores e indutores em regime permanente senoidal. Essa figura aqui ilustra o experimento. Bom, aqui nessa caixa cor de laranja nós temos um gerador de função. Vocês todos devem lembrar que o gerador de função ele pode ser representado com esse modelo aqui, né? Ele tem a tensão, que pode ser em geral senoidal, quadrada e triangular, tá? Mas ele também, todos têm internamente, todos são construídos de propósito com uma resistência interna. Vocês lembram de quanto é essa resistência interna do gerador? Vocês podem olhar nele aí. Viram aí? 50 ohms. Tá? Então, na verdade, o que sai aqui não é só uma tensão, a tensão que você coloca aqui, mas ele tem também uma resistência interna que pode interagir com a impedância aqui do circuito onde a fonte é ligada, né? E pode gerar de alguma forma essa tensão de saída aqui. Tá claro? Então, por exemplo, vamos supor que você tem um gerador, né? E a tensão aqui seja de, digamos, 10 volts de pico a pico, ou seja, 5 volts para cima e 5 para baixo. E aqui você tem o gerador de função, tá? E aqui você tem a resistência interna do gerador de função, que é de quanto? 50 ohms, não é isso? Tá? Então vamos supor que nós tenhamos isso aqui, tá? E vamos supor que ligamos, bom, aqui é a tensão de saída, né, o VI, tá? Vamos supor que nós ligamos a essa resistência de carga aqui, RL, tá? E vamos supor que essa resistência de carga seja de 50 ohms, tá? Eu pergunto para vocês, qual é a tensão que na verdade você iria observar aqui na saída? Seria a metade, né? Então, se você tem aqui 10 volts de pico a pico, aqui você vai observar quanto? 5 volts de pico a pico. Tá? Então, pessoal, é muito importante que vocês sempre se lembrem dessa resistência aqui que você não vê, mas que às vezes influencia o seu resultado. Tá? E se aqui fosse, por exemplo, 50 quiloohms, qual seria a tensão que você vê aqui? Bom, seria 50 50K, né? Dividido por 50K mais 50. Dividido por 50, deixa eu ver, assim, né? Vezes VI. Então ia ser mais ou menos, né? Aproximadamente o VI. Tá? Quanto maior for essa impedância, menos influência. Mas se essa resistência aqui não for tão alta, né? Por exemplo, 50 ohms, então você vai ter um efeito sobre a tensão que sai aqui, tá? Pior ainda, se você tiver, por exemplo, um capacitor ou um indutor, né? Pode ser que essa resistência, o que apareça aqui, não seja mais a senoide de 10 volts pico a pico, e seja algo mais complicado. Tudo bem? Ok. Pessoal, só para dar uma noção um pouco mais intuitiva, tá? Eu vou tentar discutir um análogo massa-mola para isso aí, tá? Olha só, é costume a gente fazer um exemplo que é o sistema massa-mola. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Imagine o seguinte: eu vou fazer um aparelho aqui, ó. Isso aqui é um suporte de madeira, tudo bem? Madeira. É um pouco assim grosseiro, né? Mas eu acho que dá para entender, tá?
E aqui eu vou colocar uma haste metálica. Tá claro, pessoal? Tudo bem? E aqui eu vou colocar como se fosse um cilindro que contém uma massa. Tá? Vocês conseguem... Bom, o desenho aqui não está muito legal, né? É um cilindro que contém uma massa. Isso aqui, vamos supor que ele não tem atrito, que ele está, digamos, como é que eu vou dizer? Bem lubrificado. Tá? E aqui nós vamos colocar uma mola. Tá? Uma mola. Tá? Então, vamos só ver se a gente lembra das equações que regem, por exemplo, o movimento dessa roldana aqui. Tá? Bom, nesse caso aqui está um pouquinho difícil, né? Porque tem a gravidade puxando para cá, né? Não é isso? Para baixo. A gente poderia talvez virar assim, né? Virar isso aqui assim, e a gente não teria a gravidade. Ou então imaginar que isso aqui está no espaço e não tem gravidade. Tudo bom? Tá? Pessoal, e aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero fazer como se fosse uma régua, tá? Aí aqui, nessa régua, eu vou fazer como se fosse uma medida da posição desse ponto aqui na massa. Então, se eu subir bem devagarzinho para cá, isso aqui, essa posição vai subir. Se eu descer de novo, ele vai ficar em 0. Se eu descer de novo, ele vai ficar em -1, ou -2, -3, e depois volta. Tá claro isso aí, pessoal? Eu podia fazer isso aqui, por exemplo, enviando uma luz daqui para cá, né? E colocando uma rede de sensores aqui para ver em que posição que está isso aí. Tá claro? Tudo bem? Bom, quais são as equações que estão descrevendo digamos, como a massa se comporta? Né? Uma delas é força é igual a massa vezes aceleração. Né? Mas a aceleração, vocês lembram o que é? É igual a massa vezes a derivada da velocidade pelo tempo. Ou, o que mais? A massa vezes a derivada ao quadrado da posição sobre o tempo. Tá claro? Essa é uma das equações. Tá? Qual seria a outra equação? A da mola, né? Se essa massa for puxada para cá, se ela estiver aqui 0, a força da massa aqui na posição neutra, a força da bola sobre a massa vai ser nula. Mas se eu esticar aqui, a força vai ficando maior e maior e maior. E aí ela é diretamente proporcional à distância, ao tanto que você estica essa bola. Né? Então a força vai ser igual a menos K vezes X. Tá claro, pessoal? Tá claro isso aí, pessoal? E a terceira possibilidade seria o seguinte: pode ser que o atrito do ar cause uma diminuição da velocidade da massa. Vocês concordam? Tá? Vocês vão achar estranho que o ar parece que não tem nenhum efeito se você fizer isso. Você acha que o ar tem algum efeito em parar a sua mão? Talvez não, mas se fosse água, eu acho que sim, né? Quanto mais rápido você tentasse se mexer, mais a água iria ter uma resistência. Tá? E embora você não sinta a resistência do ar, ela existe, né? Vocês já viram falar que quando um carro anda com velocidade muito grande, no início a resistência do ar não atrapalha quase nada, mas depois, quanto maior for a velocidade, maior vai ser a resistência do ar. Vocês já ouviram falar disso? E por isso que os carros não podem ir numa velocidade infinita, né? ou muito mais alta do que é possível, porque quando você vai andando, o ar vai resistindo mais e mais e mais e mais quando a velocidade aumenta. Tá claro? Então a força de resistência é proporcional à velocidade, ou seja, a derivada primeira da posição. Tá claro? Agora eu queria fazer um experimento com vocês.
o experimento mental. Tá? Só lembrando, tem essas três equações aqui. Uma é a derivada segunda, o outro é a derivada primeira e a outra é a posição. Tá claro? Agora eu não vou fazer as contas aqui porque vai tomar muito tempo, tá? Mas só para intuitivamente. O que acontece, vamos supor que a entrada aqui é a posição que você sobe aqui e desce. Entenderam? Tá? Você pega isso aqui e sobe 10 centímetros para cima, 10 para baixo. E mais ainda, você sobe de forma senoidal. Tá? Então 10 centímetros para cima, 10 centímetros para baixo, 10 centímetros para cima, 10 centímetros para baixo. Tá? Mas bem lentamente. 10 centímetros para cima, 10 para baixo. O que vocês acham que vai ser medido aqui, nessa escala? Vocês concordam que se mover bem lentamente, isso aqui vai se mover junto? Né? Porque se eu fizer bem rápido, né, talvez não se mova junto, né? Mas se for bem lentamente, ele vai subir 10 para cima lentamente, 10 para baixo. Então, a saída também vai ser a mesma amplitude. Tá? Agora eu queria que vocês falassem o seguinte: o que acontece se você começar a mexer um pouquinho mais rápido de forma senoidal? E mais rápido, e mais rápido, e mais rápido. E se eu mover infinitamente rápido aqui? O que vocês acham que vai acontecer com isso aqui? Vocês concordam que possivelmente ele vai ficar parado? Por quê? Porque a resistência do ar vai ser infinita, né? Por várias razões, né? Mas basicamente vocês devem aceitar, possivelmente vocês vão aceitar, que quanto mais você for aumentando a velocidade, mais talvez, menos isso aqui vai mexer e a amplitude vai caindo com a frequência. Tá claro? Então vocês conseguiram ver que isso seria um exemplo de um filtro passa-baixa? Um filtro passa-baixa mecânico. Tá? Esse aqui na verdade não é de primeira ordem, né? Né? Seria um filtro de segunda ordem, tá? Mas seria um exemplo de um filtro passa-baixa. Tá? Quando você usa resistores, capacitores, indutores, vocês lembram quais são as equações que aparecem? Vocês lembram que também envolvem primeira ordem, segunda? Não é isso? Então, por processos bem semelhantes e obtendo equações muito semelhantes, você também consegue fazer filtros passa-baixa, passa-alta, usando resistores e capacitores. Aliás, é bem mais fácil, né? É mais fácil você comprar uma capacitância na loja, comprar uma resistência e uma indutância, né? Montar no protoboard e medir, do que você pegar e construir isso aqui e fazer um sistema mecânico que responde e que depende da frequência. Tudo bem? Então, o nosso objetivo aqui é estudar essas respostas em frequência aqui. Ok? Pessoal, hoje vamos ver o experimento 4, tá? Que trata da resposta em frequência de circuitos de primeira ordem. Tá? Nós vamos no experimento, essa aqui é a base do circuito, né? Nós temos aqui a fonte, o gerador de sinal, gerador de função, que é capaz de gerar senoide, triangular e quadrado. Tá? Nós vamos usar só para gerar senoide. Tá? Todos devem lembrar que o gerador não é apenas o gerador, né? Ele tem como se fosse uma fonte ideal, tá? Mas ele é construído para ter uma impedância de saída interna. Vocês lembram qual o valor dessa impedância de saída? Do gerador de função? Vocês podem olhar, geralmente tem escrito aí no gerador 50 ohms, certo? Tá? Qual é a consequência do gerador ter essa impedância de saída? É que você tem que levar essa impedância nos cálculos que você faz e nas medidas. Por exemplo, se você tiver um gerador assim, né? VG e tem uma tensão de 10 volts pico a pico, tá? E aí então você tem aqui a impedância interna, né? Que é de 50 ohms, tá? E aqui 10 volts pico a pico. O que acontece se você ligar uma carga com 50 ohms?
qual vai ser a saída que você vai ter na saída do gerador de fato. Né? Se a carga for 50 ohms, vai ser 50, divisor de tensão, né? 50 dividido por 50 mais 50 vezes 10 VPP. Então vai sair só metade da tensão. Tá claro? Tá. Já se for 50 kΩ, né? Aí vai dar 50 dividido por 50K mais 50, que vai dar 50 dividido por... Não, 50K, né? 50 mil dividido por 50, 0,50. E aí, o que vai sair? Bom, vai sair praticamente a mesma voltagem, né? A queda vai ser muito pequena, tá? Mas de qualquer forma, nem sempre isso vai acontecer. Nem sempre esse sinal vai alimentar uma carga tão alta. Quando isso não acontece, quando a impedância aqui não é tão mais alta do que essa aqui, então é importante você levar em conta essa impedância de saída. Tá claro, pessoal? Tá? Bom, o nosso experimento vai ser o seguinte. É um circuito bem simples. Nós vamos ter aqui, então, o gerador de função. Vamos colocar um resistor aqui, que eu não lembro qual é o valor do R, eu acho que é 100 ohms, tá? O R 100 ohms. Esse aqui é de quanto? 50 ohms. Tá? E aqui nós vamos ter uma impedância que eu vou chamar de X. Tá? Essa impedância nós vamos testar para 3 casos. Uma vai ser um resistor, a outra vai ser um capacitor e a outra vai ser um indutor. Tá claro? Tá? Bom, então vamos ver os 3 casos. Tá? Primeiro, o que acontece se esse X aqui for um resistor? Eu queria que vocês me dissessem. Tá? Um resistor. Um resistor, por exemplo, de 100 ohms. Né? Qual vai ser a tensão de saída? Vamos supor que a tensão de entrada seja a seguinte: VG de T é igual a 5. Vamos botar aqui, por exemplo, 10 seno de ômega T. Né? E vocês lembram o que é esse ômega? 2πf, né? 2πf. Então, seno de 2πft. Tá? Eu pergunto para vocês qual vai ser a tensão de saída. Bom, primeiro, o que aconteceria se eu desconectasse isso aqui e medisse direto com o osciloscópio aqui? Qual seria a tensão de saída que eu veria? Se eu desconectasse isso aqui, tá? E medisse aqui com o osciloscópio, qual é a tensão que eu mediria? Vocês podem me dizer? Pessoal? Se eu medisse com o osciloscópio, 10, quase isso, né? Na verdade, o osciloscópio tem uma impedância da ponta, né? De 1 megaohm, né? Então, na verdade, o que você vai medir aqui vai ser 1 mega dividido por 1 mega mais 50, que vai dar próximo de 1, muito próximo, né? Então, aí de fato você vai medir 10 seno de ômega T. Mas, bom, agora você não está fazendo isso, você está conectando isso aqui, né? E você está conectando aqui um resistor de 100 ohms. Aí eu pergunto quanto vai ser a tensão de saída nesse caso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar essa tensão aqui, esse resistor aqui, só para facilitar, a soma da resistência da fonte mais esse resistor de 100 ohms de R asterisco. Pode ser? Tá? Divisor de tensão, né? Vai ser o quê? RL, né? RL sobre RL mais R asterisco vezes VG de T. Que vai dar quanto?
100 sobre esse mais 150, não é isso? Vai dar quanto? 250 VG de T. Que vai dar quanto? Simplificando isso aqui. Dividir esse por 50, vai dar quanto? Em cima e embaixo. Vai dar quanto? 2 e 25, 250 por 50 vai dar 5. Então, 2/5 de VG. Então, a saída vai ser VO de T é igual a, em vez de 10, vai ser 2/5. Quanto é 2/5 de 10? 4. Vai ser 4 seno de 2π FT. Tá? Então, ele só vai atenuar. Tá? Eu pergunto, se essa frequência aqui for bem baixa, de 0,1 Hz, bom, a saída vai ser essa aqui. Uma saída com a mesma frequência, mas com amplitude 40% menor. Né? 40% da entrada. Tá claro? E eu pergunto, se for aumentando a frequência e mantiver essa amplitude aqui vai baixar de saída? Não. Tá? É independente da frequência isso aí. Tá claro? Tá. Bom, então esse é o primeiro caso. Tá? Bom, o segundo caso, pessoal, é o seguinte. Eu vou substituir essa impedância por um capacitor. Tá? E eu quero saber qual vai ser a saída. Tá? Vamos colocar aqui um capacitor C e vou tentar prever aqui qual vai ser a saída desse capacitor, da tensão nesse capacitor. Tá? Bom, vocês têm uma ideia de qual vocês acham que vai ser a saída? Vocês já fizeram essa conta alguma vez? Um sistema de primeira ordem? Bom, vamos discutir isso aqui. Tá? Isso aqui em geral é visto na teoria, então eu vou tentar fazer uma dedução bem simplificada do resultado. Tá? Eu acho que vocês ainda não viram o domínio da frequência, já viram como fazer essa operação no domínio da frequência? Sim ou não? Então vamos fazer no domínio do tempo. Tudo bem? Tranquilo? Bom, é o seguinte, eu já vou dizer qual vai ser o resultado para vocês. Imagine que aqui seja uma cossenoide de frequência bem baixa, né? VG de T é igual a uma amplitude A vezes o cosseno de ômega T. Tá? Onde ômega é o que mesmo? 2π vezes a frequência. Tudo bem? Tá. A pergunta é o seguinte, qual vai ser a saída? Tá? Eu vou já dizer para vocês qual é o resultado, tá? E depois a gente vai conferir isso aí. Imaginem que essa frequência aqui, ou essa frequência angular, ou F, sejam muito baixo, sejam próximos de zero. Né? Aliás, suponham que sejam zero. O que seria um cosseno? Né? O cosseno é isso aqui, né? Se você aumenta a frequência, o que vai acontecer? E aí no limite, o cosseno de frequência zero seria o quê? Né? Um sinal constante. Tá? Eu pergunto, se eu colocar o sinal constante aqui nessa entrada, qual seria a tensão medida nesse capacitor? Vocês podem me dizer? Não, seria o capacitor na frequência zero, ele vai ter uma impedância infinita. É como se fosse um circuito aberto. Né? Então, o que você iria medir nesse caso, essa tensão aqui, se ele estiver aberto, seria igual à tensão de entrada. Então, você passaria toda a onda. Se você tivesse o sinal de 10 volts pico a pico na entrada, você veria o que aqui? 10 volts pico a pico na saída, a amplitude. Tá claro? A amplitude ia ser a mesma. E o que acontece se você for aumentando e aumentando e aumentando a frequência?
Não sei se vocês se lembram, o capacitor, quando você aumenta a frequência da onda que passa aqui no capacitor, vocês se lembram que a impedância dele vai caindo e caindo e caindo? Então, o que vai acontecer, por um efeito de divisor de tensão, você vai ter uma tensão cada vez menor aqui. Então, se você for aumentando na sua fonte de sinal a frequência da senoide e mantendo a mesma amplitude, a amplitude da saída vai fazer o quê? Ela vai caindo à medida que a frequência aumenta. Tá? Vocês conseguem visualizar isso aí? Tá? Bom, vocês não fizeram a conta, então vocês não sabem, né? Mas eu estou dizendo para vocês qual vai ser o resultado. Tá? A amplitude, se você entrar com o sinal de 10 volts pico a pico, com a frequência bem baixa, a saída vai ser de 10 volts pico a pico. Mas à medida que você vai aumentando a frequência e mantendo a amplitude na entrada, a amplitude na saída, da senoide na saída, vai caindo, caindo, caindo. Quando essa frequência tende a infinito, essa amplitude vai tender para zero. Tá claro isso aí, pessoal? Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou fazer aqui um gráfico que é chamado de resposta em frequência. Aqui é a frequência e aqui é a amplitude, tá? A amplitude do sinal de saída, né? A amplitude da saída, tá? Então vai ser o seguinte, aqui vai ser 10, né? Então, em frequências muito baixas, a amplitude vai ser de 10 mesmo, tá? 10 volts pico a pico. Aí quando vai aumentando a frequência, essa amplitude vai caindo, 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 e lentamente vai até zero. Tá claro? Aqui é a representação só da amplitude, tá? Então a amplitude da senoide aqui está constante na entrada, e na saída, quando a frequência vai subindo, a amplitude vai caindo. Tá claro? Então isso aqui é um exemplo que a gente chama de um filtro passa o quê? Passa baixa. Por quê? Ele mais ou menos deixa passar as baixas frequências, né? Quando a frequência vai subindo, ele vai bloqueando, tá? Ele não bloqueia totalmente, mas ele tenta bloquear parcialmente, tá? O filtro passa baixa ideal seria assim, tá? Deixa passar tudo abaixo da frequência e bloqueia tudo acima de uma frequência. Mas esse filtro é muito simples, é um filtro de primeira ordem, então é difícil você fazer uma coisa assim. Se você fizesse um filtro mais complicado, com muito mais capacitores, indutores, resistores, você podia fazer um filtro de segunda ordem, teria uma coisa assim. De terceira, seria algo assim. Quanto mais complexo, você consegue fazer filtros melhores e melhores. Mas esse seria o caso do filtro passa-baixa de primeira ordem, tá? E é isso que a gente vai estudar agora, tá? A nossa pergunta é o seguinte: se eu entrar com essa tensão aqui na entrada, tá? Qual vai ser a forma de onda na saída? Ok? Pessoal, então nós temos aqui esse circuito, né? Nós vamos colocar na entrada essa forma de onda e na saída essa forma de onda. Tem duas formas mais tradicionais de resolver esse problema. Uma no domínio do tempo e outra no domínio das frequências, né? Vocês ainda não estudaram no domínio das frequências, então vamos ver rapidamente essa resposta no domínio do tempo, tá? Basicamente o que a gente vai fazer é colocar forçar aqui uma senoide e verificar qual é a saída aqui, tá? Vamos escrever uma equação diferencial e vamos achar a solução dessa equação diferencial, né? Vamos então procurar essa equação, tá? Tentar determinar essa equação. Bom, nós vamos substituir então o RG e o R por um R asterisco, só para as contas ficarem mais fáceis, tá? E podemos resolver essa equação aqui. Geralmente, qual é a forma de resolver? Equação dos nós e equação das malhas, não é isso? Eu vou propor aqui a gente usar a equação dos nós, pode ser?
tá? Mas vocês podem fazer em casa pela equação das marcas. Então, olha só, nós temos aqui esse nó, né, de saída e aqui a tensão de entrada. Então, temos só um nó, né? O que diz a equação, a lei de Kirchhoff dos nós? A soma algébrica das correntes que entram, né, ou das correntes que saem é igual a zero, tá? Então, olha só, vamos ver as correntes que saem, pode ser? Essa corrente aqui é quanto? VO. Em vez de escrever VO de T, vamos escrever só VO, tá? E o de T fica escondido lá, né? Então, VO de T, né? Menos VG de T também, né? Eu não vou desenhar, não vou escrever. VO menos VG dividido por R asterisco, não é isso? Mais essa corrente aqui, né? Qual é a relação entre a corrente e a tensão no capacitor, pessoal? Eu sempre esqueço, tá? Quando eu esqueço, eu faço isso aqui, ó. Q no capacitor. Q igual a C vezes V, né? Podemos chamar de VO, pode ser? Tá? Aí eu diferencio dos dois lados, né, em relação ao tempo. dQ dt é igual a dC VO, né? Bom, como C é constante, aqui dt, né, eu posso passar para fora, né? Então, dQ dt é igual a C dVO dt, tá? Isso aqui nada mais é do que a corrente. Então, a corrente do capacitor é igual à derivada da tensão nos terminais do capacitor. Ok? Então, aqui, qual vai ser essa corrente aqui? C dVO dt. Isso tudo, a soma dessas correntes é igual a zero. Tudo bem? Então, vamos resolver essa equação, tá? Vamos tentar só limpar um pouquinho, né? Você se importa o seu... vamos ver aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, vou multiplicar todo esse lado aqui, os dois lados, por R asterisco, tá? Esse lado vezes R asterisco, e 0 vezes R asterisco é 0, né? Então, como é que vai ficar? VO menos VG, desculpe, sem nada, né? Mais R asterisco C mais vezes dVO dt igual a zero, tá? Então, como é que vai ficar essa equação aqui? Vamos continuar aqui. Veja se vocês concordam comigo, né? Vai ficar deixa eu pensar aqui. R asterisco C dVO dt mais VO é igual a quanto? É igual a VG. Tá? Então, o que a gente quer é resolver essa equação. Tá? É uma equação de coeficientes constantes, né? Uma equação diferencial de primeira ordem, linear de coeficientes constantes. E eu pergunto, como é que eu resolvo essa equação? Vocês se lembram? Tem duas componentes, não é isso? A componente natural e a componente forçada, né? A componente natural, como é que eu faço? Eu faço isso aqui igual a zero, tá? Não é isso? E resolvo, tá? Você deve se lembrar que dá algo parecido com a exponencial, não é isso? Tá? E a componente forçada, eu forço uma tensão aqui, tá? Que no caso vai ser uma senoide, essa senoide aqui.
e aí eu vejo qual é a resposta. E aí a soma total vai ser a componente forçada mais a componente natural. Tá? Nesse caso aqui, pessoal, que a gente está vendo a resposta em frequência, a gente não usa a componente natural, a gente só usa a componente forçada. Tá? Porque a resposta em frequência ela é feita quando está no estado estacionário. Tá? Quando você coloca o senoide, e aí depois de algum tempo, né, depois que passou os transitórios, você vê qual é a saída. Tá claro, pessoal? Tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é o seguinte: R asterisco C vezes dVO dt mais VO é igual, aí eu vou forçar aqui uma tensão senoidal, né? Vamos escolher cossenoidal, pode ser? Essa aqui, A vezes cosseno de ômega t. Tudo bem? E aí eu vou tentar resolver só essa parte forçada aqui. Tá? E eu queria ver quem se lembra de como resolver essa equação aqui. Né? A forma que geralmente eu gosto de fazer é o seguinte. Né? Eu já sei de antemão que é esse tipo de equação, que é a equação de coeficientes constantes, linear de coeficientes constantes. Ela tem uma característica que todo mundo já conhece, né? Se você entrar com a senoide, a saída vai ser o quê? Pessoal, na equação com coeficientes constantes, né? Se você entrar com a senoide ou com o senoide, a saída vai ser sempre a senoide também, tá? A saída vai ser algo assim. Se for uma saída desse tipo, a saída vai ser um A asterisco, né? Uma senoide com amplitude diferente, né? Vezes, só que também ela vai ter o seguinte: W vai ser o T menos uma fase, tá? Então, se você tiver uma cossenoide na entrada, tá? A saída vai ser também uma cossenoide que vai ter uma amplitude diferente, tá? Mas também uma fase diferente, tá? Então ela vai ser menor e ela vai ter uma fase diferente, né? Ela vai ter a mesma frequência, mas vai ser menor ou maior, não sei, né? E vai estar defasada. Não sei se vocês se lembram dessa propriedade. Todo mundo lembra? Ótimo. Então, vamos ver então. Tá? Pessoal, assim, uma forma que eu gosto de fazer é o seguinte: se eu entrei com esse aqui, esse A, tá? Então a saída, eu sei que vai ser uma senoide, né? Defasada e com amplitude diferente, tá? E não sei se vocês se lembram, como é que eu posso representar uma senoide defasada de amplitude diferente? Vocês lembram que o que dá uma senoide mais uma cossenoide de mesma frequência? Vocês lembram o que dá? Se eu somar um cosseno com uma amplitude mais um seno de outra amplitude, eu vou dizer para vocês, vai dar um cosseno com amplitude diferente e defasado, mas com a mesma frequência. Vocês entenderam? Se eu tiver uma senoide, ó, vamos fazer o seguinte: se eu tiver um sinal assim, VO igual a B cosseno de ômega t mais C seno de ômega t, tá? Se eu somar, eu posso fazer uma conta aqui. Eu até desafio vocês a fazerem, né? Em casa, né? Aí você pode fazer, mostrar para sua namorada, né? Para o seu namorado, ó, fiz aqui a conta sozinho, né? Vocês vão mostrar que é igual a um D cosseno de ômega t mais com uma certa defasagem, tá? Então vai ser o seguinte: você vai, se você tiver uma senoide mais uma cossenoide com amplitude diferente, né? Mas com a mesma frequência,
O resultado vai ser uma cossenoide que vai ter uma amplitude provavelmente intermediária entre os dois, tá? Mas com a mesma frequência. Eu não sei se ficou claro isso aí. Todos acreditam nisso aí? Tá? Eu posso mostrar depois, se der tempo eu mostro isso no final da aula. Tudo bem? Tá? Bom, então pessoal, uma das formas de resolver essa equação é a seguinte, tá? Eu vou pegar uma expressão dessa forma e vou jogar aqui e aqui. Tá claro? E aí depois eu vou igualar, eu vou obter uma constante, né? Tá? E vou igualar, eu vou obter alguma coisa vezes cosseno mais alguma coisa vezes seno. Tá? E aí eu vou ter o seguinte, né? O que aparecer no coeficiente de cosseno vai ter que ser igual a A, e o que aparecer no seno vai ter que ser igual a zero. E aí eu resolvo essas equações. E vou chegar a achar os valores de B e de C. Tá? E aí eu vou reescrever essa equação aqui da seguinte forma. VO é igual a D, né? Vezes cosseno de ômega T menos φ. Então essa aqui vai ser o meu resultado. Ele vai ser, se eu entrar com o cosseno, tá? Com a amplitude A, tá? A saída vai ser um cosseno também, né? Só que um cosseno defasado, tá? Ele vai ter a mesma frequência e vai ter a amplitude diferente e vai estar fora de fase, tá? E a fase vai ser dada por esse valor aqui que eu consigo calcular resolvendo essa equação, tá? E o D vai ser a amplitude, vai ser a amplitude do cosseno. Tá claro aí, pessoal, o que eu estou calculando? Tudo bem? Vocês entenderam o método que foi usado? Eu chuto isso aqui, chuto uma resposta desse tipo, jogo o VO aqui e aqui, aí o resultado vai ser alguma coisa vezes o cosseno, mais alguma coisa vezes seno, eu igualo o que está vezes o cosseno com A, e o que está vezes seno é igual a zero, e aí eu consigo calcular os valores de B e C. Tá? E aí eu posso reescrever essa equação usando uma fórmula matemática e chegar aqui nessa expressão aqui. Tudo bem? Eu não vou fazer esse cálculo aqui, mas eu prometo para vocês que vou postar a solução, né, com mais detalhes e mostrar para vocês como resolver isso aqui e qual o valor. De teto eu nem vou ligar muito não, eu queria ver só o valor do D, tá? Só que em vez de resolver aqui, eu vou escrever qual o valor dessa amplitude. Vocês querem ver? Tá? Ele é meio assustador, né? Porque é uma expressão grande. Ele é o seguinte, a tensão de saída vai ser dada por A dividido por raiz de 1 mais a frequência, tá, com ômega dividido por 1 sobre ômega RC, tudo ao quadrado. Tá? Vezes cosseno de ômega vezes T menos uma defasagem, né, que eu não vou calcular. Tá? Então vai ser essa a saída quando eu entrar com o cosseno de ômega T, tá? Eu vou sair com essa saída aqui. Tá claro, pessoal? Entenderam qual é a ideia? Isso aqui é uma conta muito complicada,
Mas quando vocês estudarem o domínio da frequência, vocês vão ver que fica muito mais fácil do que o processo que eu descrevi aqui. Pessoal, vamos resolver essa equação. Tá? O R asterisco vezes C, vezes a derivada da tensão de saída, mais a tensão de saída, igual a cosseno de ômega t. Para simplificar um pouquinho, eu vou trocar isso aqui pelo seguinte, pelo VO', né? Fica um pouquinho mais fácil, né? Então, é o seguinte, a gente já sabe que esse tipo de equação, que é uma equação diferencial de coeficientes constantes, quando você aplica uma senoide, né, um seno ou um cosseno, o resultado é uma soma de senos e cossenos, né? Então, a solução vai ser feita da seguinte forma: nós vamos chutar, tá, uma soma de senos e cossenos, né? Então, seno de ômega t mais cosseno de ômega t, né? Lembrando que o A é a amplitude, né? O A é a amplitude do cosseno, né? E a amplitude do seno e do cosseno aqui, vamos colocar umas variáveis a determinar, né? Vamos chamar de, talvez, Mn, né? Mn tem mais cara de constante, então Mn. Então nós vamos substituir esse VO aqui, né? E aqui, e vamos determinar M e N. Eu vou sugerir o seguinte, que vocês parem o vídeo e façam, tá? Depois eu vou passar o vídeo inteiro, né, com a sequência das contas que eu fiz, e vocês vão poder checar se acertaram ou não. Pode ser? Ok, pessoal. Foi isso que vocês encontraram? Bom, então eu tenho que determinar agora as constantes M e N, né? Para isso é simples, né? Eu tenho aqui isso vezes cosseno, mais isso vezes seno, é igual a A vezes cosseno. Então, para determinar é simples, né? Eu tenho que fazer isso aqui tudo igual a A, e isso aqui tudo que multiplica o seno igual a zero, já que não tem seno aqui. Então, isso aqui igual a A, isso aqui igual a zero. Como a gente não tem muito espaço aqui, eu vou apagar aqui, tá? Para abrir um pouquinho de espaço. Tá? E vamos copiar esse sistema para cá. Então, vamos lá. R asterisco C ômega N mais N é igual a A, não é isso? E essa parte aqui, menos R asterisco C ômega N mais M igual a zero. Então, o que eu tenho que fazer é resolver esse sistema aqui, tá? Vamos lá então. Eu vou resolver aqui então, e vocês, eu sugiro que vocês parem o vídeo, né? E depois observem aqui a minha solução para vocês conferirem o resultado.
Ok, pessoal, então temos aqui o resultado, né? Essa aqui é a constante m e essa aqui é a constante n. Então vai ser m vezes o seno, né? Mais n vezes o cosseno. Vamos então reescrever, né? Escrever a solução completa. Ok, pessoal, então a resposta é essa aqui. O VO de t é m vezes seno de ômega t mais n de cosseno de ômega t, onde m e n são esses valores aqui, tá? Bom, eu não sei se vocês se lembram o que acontece quando você soma o seno com o cosseno, tá? Tem uma relação trigonométrica para essa expressão aqui, e eu não vou deduzir aqui, tá? Eu vou mostrar o resultado, tá? E quem tiver interessado procura aí na literatura, na internet, tá? Que é o seguinte: a tensão de saída, ela pode ser escrita da seguinte forma, né? Raiz de m ao quadrado mais n ao quadrado vezes o cosseno, tá, de ômega t, tá, mais ou menos, né, um valor φ, seria uma espécie de fase, tá? Então, quando você soma um seno, tá, com um cosseno, né, com amplitudes iguais ou diferentes, né? Então aqui, por exemplo, o cosseno, né? E eles têm a mesma frequência, o resultado vai ser um seno ou cosseno com amplitude dada por isso aqui, né? A amplitude do seno ao quadrado mais a do cosseno ao quadrado e tirar a raiz quadrada, tá? E vai estar defasado, tá? Então seria alguma coisa assim, uma onda defasada com a mesma frequência, né? Tá? Mas com a amplitude, né, diferente e com a defasagem. Não é um seno nem um cosseno, mas alguma coisa que está numa fase no meio dos dois. Tá? Bom, as contas são meio complicadas, pessoal. Não vou calcular aqui a fase, tá? Porque ainda é um curso introdutório, né? Eu vou me preocupar só com a amplitude. Eu queria então que vocês calculassem essa amplitude aqui, ou seja, m ao quadrado mais n ao quadrado, né, vezes cosseno ao quadrado. Eu queria que vocês me dissessem, fizessem os cálculos, né, quanto é isso aqui, e checassem daqui a pouco o vídeo quanto é que dá. Pode ser? Vamos lá, façam isso agora. Ok, pessoal, então eu fiz as contas e eu cheguei nessa expressão aqui, tá? Confiram, por favor, as contas e vejam se a expressão para isso foi essa aqui, tá? E aí vamos então substituir essa expressão aqui e escrever então o valor para a tensão de saída. Então, VO é igual a 1 dividido por raiz de 1 mais R asterisco C ômega ao quadrado, tá? Vezes o cosseno de ômega t mais um certo ângulo, tá? Então, a resposta àquela equação, né, diferencial, né, quando você entra com A cosseno de ômega t,
Aqui na verdade faltou um A, tá? O A do cosseno, na minha conta aqui, tá? Então corrijam aí, por favor. Tá? Então vai ser isso aqui. Vejam se vocês acharam essa resposta aqui, tá? E vamos em frente. Pessoal, vamos continuar esse desenvolvimento no próximo vídeo. Vejo vocês em breve no próximo vídeo. Obrigado.